A paz de Deus com todos. Meu nome é Linda Lacerda, eu moro nos Estados Unidos e estou gravando esse testemunho para ser postado no canal Comunhão com Deus. Irmãos, o ano era 2014, eu morava em Vila Velha, no Espírito Santo, hoje eu moro em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Numa noite desse ano, eu fui dormir bem de saúde, como sempre, graças a Deus. Mas quando amanheceu o dia, eu senti uma dor no meu calcanhar e quando eu fui olhar tinha uma pequena rachadura. Como a cidade de Vila Velha é uma cidade de clima seco, quente, eu atribuí aquilo ao clima, mas aí começou a doer, começou a me incomodar e eu fui numa farmácia próxima, o farmacêutico me receitou uma pomada. E eu chegando em casa, usei aquela pomada no meu pé. No outro dia, estava completamente cicatrizado e fiquei feliz e vida que segue. Mas daí 3 dias, olho de novo a mesma rachadura, bem pequenininha e mais outra do lado. Usei a pomada outra vez, fez o mesmo efeito e eu pensei, agora sarou. Eu usei pouco a pomada, voltou. Só que não foi bem assim. E quando foi 3 ou 4 dias depois, eu acordei com várias rachaduras no meu calcanhar. E a impressão que eu tinha era que sangrava. Não sangrava, mas eu conseguia ver o vermelho da carne viva nos meus pés por elas. Não era uma rachadura comum dessas que só causa problema estético. Era uma ferida mesmo. Então, a partir daquele dia, minha vida se transformou em dor. A única coisa que eu conseguia sentir na minha vida era dor, e depois da dor vinha um prurido, uma coceira, uma comichão, tão terrível, mas tão terrível naquilo ali, que eu já não conseguia, eu não podia coçar porque era aberto. Os meus pés pareciam uma terra seca, que não chovia há muito tempo. E aquilo foi tomando conta das laterais dos meus pés, da sola dos meus pés. Aquilo foi abrindo rachaduras horríveis. Aquilo foi criando a pele do meu pé embaixo, a sola do pé, que era fina como qualquer pé de mulher da minha idade ali. Foi criando um cascão, gente, uma coisa grossa. Era como se a pele da sola dos meus pés, gente, era horrível para se ver. Muitas pessoas não conseguiam nem olhar a foto. Minha família, por exemplo, tinha muita gente que não conseguia. Formou na pele da sola dos meus pés como se fosse 1 centímetro de uma pele grossa, como se eu tivesse não sei, uma pessoa que trabalhasse muito tempo descalço, numa terra seca, para conseguir criar aquilo ali. E em questão de dias aquilo se fez nos meus pés. E aí eu vi aquela pele grossa, abria ali mais rachaduras, e eu conseguia ver a carne viva dos meus pés. E aí cheguei num estágio que eu não podia mais caminhar, não podia mais dormir. E eu simplesmente, para mim, eu não podia mais fazer nada, nem comer. Conforme a comida que eu comia piorava, bebida conforme piorava. Tudo na minha vida se transformou numa dor só. E ali eu chorava dia e noite, eu não podia sair. Quando eu tinha que resolver alguma coisa numa padaria, no mercado, eu tinha que envolver meus pés em faixas, como se fosse uma múmia. E depois, meus sapatos, era tudo, a partir desse tempo, passaram a ser tudo 2 centímetros a mais, 2 números a mais, para caber meu pé enfaixado dentro. Vila Velha num calor de 40 graus e eu no sol quente andando não, eu manquitolava, eu manquejava com aqueles pés. E todo mundo olhava para mim. Aonde eu ia, em vez de olhar para o meu rosto, era direto para os meus pés. As pessoas pensavam, meu Deus, um calor de 40 graus e essa mulher deve ser louca, de sapato preto fechado. Uma vez eu fui num salão fazer a unha, a manicure, e ficou com nojo de fazer minha unha, de pegar nos meus pés. E aí eu comecei a procurar médico.
O médico já me explicou que a pomada sarou superficialmente porque era um corticoide. E aí, para ter um alíviozinho, eu usava um pouco do corticoide até quando aconteceu dele não fazer mais efeito. Efeito nenhum. Quanto mais eu usava o corticoide, mais efeito contrário ele fazia nos meus pés. E aquilo foi ficando feio, foi ficando impossível, eu não podia dormir. E eu coçava tanto aquilo, porque doía demais, e eu não podia coçar com a minha mão, porque eram feridas, eram chagas abertas. Então eu esfregava meus pés no carpete da sala. Aquele produto acrílico, aquele material, em vez de só coçar, aquilo abria feridas nos meus pés, porque fazia bolha, queimava, a fricção queimava, criavam-se bolhas, as bolhas estouravam, outras feridas, outras rachaduras, e eu passei até meus pés deformados. Gastei tudo que eu tinha com a medicina, até que um médico bom lá de Vitória falou comigo que você tem psoríase. Agora é aceitar. E aí eu entrei nos grupos de psoriáticos no Facebook, eu via cada coisa, piorava a minha situação. Eu cheguei num ponto que eu olhava minhas unhas, o corticóide já tinha destruído minhas unhas. Eu não tinha mais unhas. As unhas, minhas unhas dos pés, que eram perfeitas, quadradas, viraram coisas pontiagudas. E as pontas das minhas unhas enterravam na minha carne. E eu fiquei deformada. Eu fiquei com meus pés deformados. E eu passei, então, a ter uma fé muito grande, maior do que eu já tinha em Deus, e uma confiança muito maior, e um desespero por me ver curada, que as receitas que a Bíblia fala da pasta de figo que o profeta mandou fazer, eu fazia para ver se sarava. A história de Naamã no Rio Jordão, minha fé e meu desespero por ser curada era tão grande que quando passava o Rio Jordão na televisão, eu colocava meus pés na tela e pedia a Deus, Deus, eu não posso ir lá, cura meus pés para mim. E nada. E cada dia mais desesperador. Tinha vez que a coceira era tão terrível, tão enlouquecedora, que eu colocava cloro num balde, cloro puro, e colocava meus pés ali dentro, só para vocês terem uma ideia do desespero que me causava aquele prurido. Eu ia dormir, tentar dormir, eu deitava, colocava 2 almofadas na cama, bem macias, levantava meus pés, colocava em cima. A parte do meu pé que tocava na almofada já não me deixava dormir, porque a dor era desesperadora também. E aí eu comecei a pedir a Deus, fiz voto, ouvi a palavra, ficava em comunhão noite e dia pedindo a Deus. E aí, quando foi um dia, eu não aguentei mais, não. Acho que passou minha fé, passou minha confiança, passou tudo. Eu debrucei em cima do computador onde eu estava pesquisando remédio natural, porque todos, até remédios inventados, criados em laboratório em Minas Gerais, caseiro, eu comprava, e esses remédios nenhum fazia efeito. Não tinha mais o que fazer, eu não estava aguentando mais viver. Eu debrucei em cima do meu notebook na mesa e falei, Senhor, me prepara e me leva, porque eu não estou aguentando mais viver. Eu não estou vivendo, eu estou sobrevivendo. E naquela noite, uma voz falou dentro de mim. Eu estava com a viagem marcada aqui para os Estados Unidos, porque minha filha já estava morando aqui, eu ia trazer minha neta. Naquela noite veio uma fé dentro de mim, uma palavra que soou dentro de mim, ou um pensamento, não posso especificar o que foi. Quando você chegar nos Estados Unidos, você vai ser curada. Aí veio uma voz contrária e falou, se fosse assim, não existia americano psoriático. Se fosse assim, nos Estados Unidos não existia psoríase. E eram grupos e grupos de americanos com psoríase. Mas eu continuei naquela fé que Deus tinha posto em meu coração. E naquela noite, eu consegui cochilar um pouco. E nesse pouco de tempo que eu dormi um pouquinho, eu tive um sonho. Eu não sei se foi sonho, se aquilo foi uma visão. Eu não sei o que foi, eu só sei que aconteceu. Eu entrei naquele primeiro estágio do sono ali
Então eu vi, ou eu sonhei, desculpa, que 3 meninas entravam no meu quarto com 3 bandejas, daquelas bandejas metálicas de instrumentação cirúrgica, e em cima de cada bandeja que elas traziam, cada uma trazia uma bandeja, tinha um unguento, uma pomada. E uma me ofereceu a pomada da bandeja, eu passei no meu pé. A segunda me ofereceu a sua pomada e eu passei também. A terceira, a mesma coisa, eu passei a pomada também no meu pé, nos meus pés. Só que na manhã seguinte eu acordei, estava tudo como dantes. Pelo menos aparentemente. Meus pés continuavam com a ferida. Levantei. Não me lembrei imediatamente do sonho, ou da revelação, ou da visão. E continuei ali. Eu não me lembro. Eu tinha uma viagem marcada para cá, como eu disse. Mas eu não me lembro se essa viagem aconteceu, se foi 7 dias ou 15 dias depois. Eu só sei que eu fiz como sempre, arrumei minhas coisas. Já tinha ido no Rio de Janeiro tirar meu visto, com meus pés machucados do mesmo jeito. Voltei para casa, arrumei tudo, a minha viagem. E viajei aqui para os Estados Unidos, que foi outra obra linda que Deus fez na minha vida, que no tempo oportuno eu vou contar. E viajei. Cheguei em Orlando, era um calor que eu acho que passava dos 40 graus. Parece que o ar fervia. Era o mês de julho, 4 de julho, eu cheguei aqui, como ontem, que foi o 4 de julho, que inclusive é o aniversário da minha neta que eu vim trazer. Eu cheguei em Orlando, minha filha foi levar minha neta na Disney. Eu caminhava naquele calor para mim era a sensação térmica de 100 graus, com aquele sapato preto, meu pé enfaixado. Eu acho que o pessoal olhava assim, meu Deus, essa mulher é louca. E eu caminhando devagarinho, a fé não saiu do meu coração, que eu ia ser curada aqui, não saiu não. Entrei no carro do meu genro, ele até me deu um hidratante para eu passar nos meus pés, que depois eu vim saber que é um hidratante muito comum aqui, que a gente usa. E eu passei um pouquinho do hidratante, continuei caminhando, mancando normalmente, como há 3 anos atrás eu vivia mancando. Todo mundo andando na frente, eu atrás, perdida. Aí, daí 3 dias que passamos em Orlando, nós pegamos um avião aqui para Nova Jersey. E eu vim para cá, para Nova Jersey. Fui para casa da minha filha. Numa noite, ela falou, mãe, vou no supermercado grande que tem aqui. Vamos lá comprar uma roupa de cama, alguma coisa que precisa para casa. E eu fui. Quando eu cheguei na farmácia desse grande supermercado que existe aqui nos Estados Unidos, é uma loja de departamentos. Eu fui na parte da farmácia, eu vi lá um creme que os brasileiros falavam. Uns falavam bem, outros falavam mal, mais mal do que bem. Eu falei, eu vou comprar esse creme aqui. Comprei o creme tão barato, acho que foi $10. Usei aquele creme quando eu cheguei em casa. Mas como Deus não queria que a cura e a libertação e o milagre ficasse por conta do creme, esse mesmo creme eu ensinei para todas as pessoas que eu conheci que sofriam de psoríase, praticamente nenhuma se curou com aquilo. Eu fiquei até um pouco envergonhada, porque ensinei para amigas queridas minhas aqui do Face, que tinha parente, que tinha empregado com a doença, e ninguém recebeu. Compraram caro pelo site, e depois eu fiquei até um pouco envergonhada, porque eu falei, meu Deus, que vergonha. Porque parece que minha fé vacilou um pouquinho e eu tinha colocado a cura maravilhosa que Deus fez na minha vida, a obra linda, no crédito daquele remédio. Então, para não ficar no crédito do remédio, ninguém foi curado da psoríase com aquele creme. E assim, eu fiquei lá em minha casa, na casa da minha filha, normal, não estava trabalhando ainda. Passou uma noite, 2, 3. Eu acho que com 7 dias que eu estava aqui nos Estados Unidos, eu levantei numa manhã, gente, meus pés estavam completamente cicatrizados.
O meu calcanhar era tão liso, tão fino, tão macio, tão delicado quanto o dos pés da minha neta de 12 anos que eu havia trazido comigo. E ali eu levantei da minha cama, glorifiquei ao meu Deus, entendi que não foi o remédio, porque se fosse o remédio teria curado as outras pessoas. Se fosse o remédio, não existia tanto americano com psoríase, que foi a doença da qual eu fui diagnosticada. Então eu entendi que foi a cura maravilhosa que nosso Deus fez na minha vida. E eu penso que aquelas 3 meninas lourinhas do cabelo cacheado, com aquelas 3 bandejas e usando vestidos brancos, foram 3 anjos que Deus mandaram com remédio celestial para mim. Porque foi antes de eu usar o daqui que eu usei o remédio que os anjos de Deus trouxeram no meu quarto. E naquela manhã eu levantei e me arrumei feliz. Eu tinha uma sandalinha rasteira dourada que eu tinha sonho de usar e não podia. Eu fui no armário, eu peguei minha sandalinha rasteira dourada, eu calcei, eu fui no salão, eu fiz minha unha. Daí uma semana as minhas unhas estavam quadradas, maravilhosas, perfeitas, como era há 3 anos atrás, antes da doença. Eu não tinha mais aquelas coisas pontiagudas enterradas na minha carne, não tinha mais. Minhas unhas eram quadradas e perfeitas, e meus pés delicados e perfeitos. E para a honra e glória do nome do nosso Deus, faz 5 anos que eu fui curada. Faz 5 anos que eu cheguei nos Estados Unidos. Hoje faz 5 anos e 1 dia. E daqui 6 dias vai fazer 5 anos completos que eu fui curada por Deus dessa doença terrível chamada psoríase. Então eu conto esse testemunho, que é para que nenhum irmão, nenhuma pessoa que tem essa doença, que a medicina diz que não tem cura, que para Deus não existe nada impossível, que não tem doença no mundo que Ele não possa curar. E eu tenho provas dessa obra linda que Deus fez na minha vida no meu Facebook. As pessoas que são meus contatos, eu contei o testemunho no Face, postei minhas fotos, todas elas sabem. Eu postei nos grupos, eles duvidaram, fizeram chacota, disseram daqui a pouco vai mostrar o remédio milagroso, daqui a pouco vai contar qual o santo que fez o milagre. Eu excluí a postagem porque eu vi que não merecia, que não tinha sorte. E postei no meu Face pessoal, todo mundo sabe disso, minha família, minha filha, minha neta, meu genro, todo mundo é testemunha dessa obra linda que Deus fez na minha vida, e eu não tenho palavras para agradecer, porque a situação que eu vivia, eu não desejo para ninguém na minha vida. Foi terrível, mas Deus é bom e me curou. E eu estou aqui dizendo que Deus é bom, maravilhoso, misericordioso, e a gente não sendo digno nem merecedor, Deus vai lá e faz uma obra linda na nossa vida. E eu agradeço a Deus por tudo, e só o nome do nosso Deus seja eternamente louvado. Amém. Glória a Deus.